Amém, meus irmãos? Estou grato a Deus, em primeiro lugar, por estarmos aqui junto com os irmãos, para assim adorar a Deus, pregar a palavra, ouvir a palavra. Meus irmãos, quero também agradecer ao nosso irmão de Deus, que nos lançou o convite, lá no monte, e por isso, Deus deu graça por estarmos aqui. Agradecer os irmãos obreiros que estão na retaguarda, os membros, todos que compõem esse corpo de Cristo que vai morar no céu, em nome de Jesus. Então, é um prazer conhecer a vida dos irmãos aqui. Alguns já conhecem do monte. Deus abençoe nosso irmão Joãozinho, né? Eu chamo ele de Joãozinho. Eu não por mim aqui. Deus abençoe, tá? Nós estamos direto no monte lá também. Nosso irmão Henrique também está no monte lá, né? Há alguns aqui eu não conheço, estou conhecendo agora. Deus abençoe todos vocês. Conheço também a mãe do Diego, que está lá atrás, no final. Uma bênção, nosso irmão Diego também, que esteve conosco lá um tempo, né? Depois mudou para cá. Deus continue a abençoar a vossa vida aqui nessa noite. Sem mais delongas, eu quero já ver o texto bíblico. Os irmãos estão em campanha. Louvado seja Deus, que está em Gênesis 26. Gênesis, ao início, ao princípio. Aleluia. Eu quero ler o versículo primeiro. Aleluia. E depois o 12, o 13 e o 14. Gênesis, que é o princípio, o começo, capítulo 26. Diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Agora eu quero ir para o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, ou centuplo, ou 100 por um, ou 100%, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas, e possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Deus abençoe o pastor de Deus mais uma vez. Está confiando essa palavra e vamos pregar também lá com uma bênção. Uma bênção lá. Pessoal, não sou mais que ninguém. A palavra de Deus, ela é a mesma, mas ela é nova todos os dias. Há pessoas que dizem: olha, a palavra de Deus se renova todos os dias, mas a palavra de Deus nunca foi velha. A palavra de Deus, ela é nova todos os dias, e ela é atualizada. Louvado seja Deus. Nós estamos falando de um texto bíblico que é contextualizado pela vida do pai da fé, Abrão, ou mais tarde Abraão. Através de Abrão, Deus chama Abrão e fala para ele, aleluia, que Deus estava escolhendo ele, e era para ele sair da casa dele, da terra dele, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E toda vez quando há obediência, a certeza é de milagre, a certeza é de vitória. Toda vez que a obediência entra no coração, a certeza é de ser uma pessoa próspera, a certeza é de ser uma pessoa alegre na presença do Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção, não é porque você é escolhido que você não vai passar por provações.
Não é porque eu sou escolhido que Deus vai me isentar das tristezas, das enfermidades, das angústias, das adversidades dessa vida. Porque tem pessoas que acham que servir Jesus é o mar de rosa a vida inteira, aleluia, e está enganado. Servir a Jesus nunca foi fácil, mas também não é impossível. Basta Jesus, aleluia, te chamar e te escolher, e você dar ouvido, desobedecer a palavra, o chamado, a escolha, e honrar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, aleluia, que o mesmo que vai acontecer com Abraão, vai acontecer com Isaac. Todos os dois, aleluia, vai sofrer um tempo de fome. A Bíblia diz que no tempo de fome, Abraão desce ao Egito, mas no tempo de fome, na vida de Isaac, ele permanece na terra. Parece que dá a entender que Isaac, aleluia, confia mais em Deus no tempo da adversidade, porque no tempo da fome, Abraão vai para o Egito, mas no tempo da fome, Isaac confia em Deus e prospera na terra. Aleluia! Tem um segredo, é a confiança, é entrega sem reserva. Ou você se entrega, ou você se entrega pela metade ou não se entrega. O segredo é, se entrega por completo. Aleluia! Toda vez que eu duvidar, toda vez que a situação vier, e aquela situação dizer para mim, você não vai chegar aonde Deus falou. Eu quero esclarecer um pouco melhor. Quando o gigante se levantar, pastor Edmilson, nós vamos saber quem é que vai confiar em Deus e quem é que vai tremer na base. Aleluia! Porque existe pessoa que no tempo, aleluia, que Deus está abençoando, glória a Deus, aleluia, vem para os cultos, aleluia, honra a Deus, faz mistério, mas no tempo da adversidade, se esconde dentro da sua casa. Deus quer que você confie, meu irmão, é no tempo da adversidade. No tempo da adversidade, parece que o gigante fica 2 vezes maior. No tempo da adversidade, parece que você não vai passar, não muitos dias, aleluia, na presença de Deus. Parece que o céu cerrou, parece que Deus te abandonou, mas é nesse tempo de provação é que vai nascer os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Adorador, querido, ele vai aparecer no tempo da dificuldade. Os verdadeiros adoradores aparecem dentro da fornalha. Os verdadeiros adoradores aparecem dentro da copa. Os verdadeiros adoradores aparecem dentro da prisão. Aleluia! Os verdadeiros manifestam ainda no tempo da escassez. Isaac confia em Deus. Só que Isaac comete o mesmo pecado de seu pai, que é o pecado da mentira. Aleluia, porque em Gerar tem Abimeleque. Abimeleque é um título para os governantes daquela terra. Como Faraó era um título para os faraós que sucederam. Aleluia! Deus aqui, aleluia, chamou Isaac, escolheu Isaac, mas não falou. Abimeleque vem aí. E aí? Deus mandou Isaac ficar em Gerar e obedeceu. Mas só que em Gerar não tem Faraó, mas tem Abimeleque, que no mesmo tempo de seu pai havia um título de um Abimeleque, que
que também, aleluia, fez um pacto com Abraão, um pacto de paz. Ou seja, ambos tiveram seus Abimeleque, aleluia, ao contrário de Isaac, Abraão foi buscar Faraó lá do Egito. Toda vez que Deus falar e eu não obedecer, eu sempre vou para um lugar aonde, aleluia, Deus não quer que eu vou, e ali eu vou sempre arrumar alguma coisa que vai me fazer mal. Deus não é mal. Mal sou eu, é você que não obedece e vai para um lugar escuro, um lugar tenebroso, e aí nós muitas vezes falamos, Deus errou comigo, Deus se enganou comigo porque Ele falou e não aconteceu. Muitas vezes não acontece pela falta de obediência à voz de Deus. Deus está falando, você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo? Será que nós, nesse tempo que nós estamos passando na terra, nós estamos dando ouvido à voz de Deus? Será que você está entendendo o teu chamado? Será que você está entrando pela obediência, pelo caminho que Deus quer que você ande, que eu ande nessa terra? Deus nunca errou, mas o ser humano sempre errou com Deus. Deus nunca falhou, mas o ser humano sempre falhou com Deus. Aleluia! O problema não está no chamado, na escolha. O problema está em nós quando nós saímos da direção. No que depender de Deus, não está feito a sua vida. Mas no que depender de mim, eu tenho que melhorar para as promessas acontecerem. Eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que realmente dar ouvido à voz de Deus, que existe muitas vozes na terra. São muitas vozes falando, voz de demônio, voz de pessoas, irmão, que te leva para lugares que não dá em nada, até dá em lugares de morte, destruição. Isaac, ele obedece, mas não é isento daquilo que viria a acontecer. A Bíblia diz que ele está ouvindo e vai para Gerar, que é aquela faixa de Gaza, que é um caminho que faz fronteira, tanto com Canaã, tanto com o Egito, tanto com a Arábia. Ele está ali num lugar onde tem muita transitação de caravanas, e aonde, irmão, ele vai também abrir os poços do seu pai, vai na verdade reabrir os poços que, aleluia, Abimeleque, que é dos filisteus, que entulharam. Ou seja, Isaac chegou para tomar posse da herança que os filisteus, aleluia, encerraram quando Abraão morreu, mas, aleluia, alguém veio querer a posse de terra. Alguém, aleluia, se levantou, e nessa noite, Deus está falando para você, se levantar, aleluia, tirar o cinturão, aleluia, e beber da água, aleluia, que Deus determinou para a sua vida, meu irmão. Ele vai desentulhar os poços. E preste atenção. Toda vez que você estiver no anonimato, toda vez que você estiver quietinho, nada vai acontecer com a tua vida. Mas começa a abrir poços para você ver. Começa a orar, começa a jejuar, começa a pregar, começa a operar milagre, começa a ser abençoado, aleluia, que os filisteus vão começar a aparecer. Agora ele abre um poço chamado de Ezeque, que significa contenda, que significa disputa, que significa briga, aleluia. Quando Isaac abre esse poço, aleluia, surgiu um filisteu dizendo: essa água não é tua, esta água é nossa. Aí Isaac pegou e foi para a briga. Foi para o rabo de arraia, pastor.
foi para a espada. De maneira nenhuma. Quem tem Deus na sua vida, se fechar um poço aqui, Deus abre outro ali. Se fechar uma porta ali, eu não preciso brigar por aquela porta. Tem muitas portas ainda aqui nessa terra para Deus abrir para você. Aleluia! Deus não está limitado a nós, ao tempo, a essa realidade, meu irmão. Nós estamos, mas Deus está. Deus sempre tem mais para você. Se o primeiro poço não deu certo, se a primeira porta não deu certo, se o primeiro emprego não deu certo, se aquilo que você começou não deu certo, aleluia, tenta de novo, se levanta. O segredo é, será que na primeira vez não deu certo, eu vou me levantar de novo? Eu vou insistir, eu vou persistir. Eles contenderam, Isaac ficou na dele. E era um poço muito bom, um poço de água viva. Água viva significa um poço que flui de um veio, aleluia, lá de baixo e fica fluindo. Se é água viva, água corrente, água que flui, aleluia. Era boa água, os filisteus gostou da água de Isaac. Mas, aleluia, Isaac não desanima. A Bíblia diz que ele vai para um outro lugar. E a Bíblia diz que ele vai abrir outro poço, de nome Sitna, que da forma feminina significa Satã, ou perseguidor, ou afrontador. A intensidade do poço de Sitna ficou maior. Aleluia. Sitna significa oposição, ódio, aleluia. Mas Isaac, ele também vai perder esse poço, porque ele não vai brigar, ele não vai contender, não precisa brigar. O que eu preciso é ter fé em Deus e continuar. Se você continuar, se uma vez não deu certo, a segunda também não está dando, porque os filisteus vêm de novo. Os filisteus vêm falar: olha, esse poço também é nosso, essa água também é nossa, porque quem detinha, aleluia, os poços naquela época, naquele lugar, comandava, aleluia, aquela área onde passavam as caravanas, aleluia, adquiria, aleluia, condições financeiras melhor. Presta atenção, irmão. 2 vezes ele está tentando e os filisteus estão socorrendo. Isaac parou? Não parou. Então você também não pode parar. Você tem que prosseguir. Pastor, nada deu certo até hoje, mas não é porque não deu certo até hoje que não vai dar certo amanhã. Eita, falácia. Deus está falando para mim e para você: continua abrindo poço, continua perseverando. A Bíblia diz, aleluia, que ele também não contendeu com esse poço. A Bíblia diz que ele foi para um outro lugar e abriu um outro poço pelo nome de Reobote. Aleluia. Reobote significa largueza, espaço. Isaac falou: dessa vez os filisteus não veio, dessa vez Deus nos deu a vitória, porque é na perseverança que você alcança o melhor de Deus. Não é porque você está vivendo crise na tua vida, não é porque os filisteus se levantam de um lado, se levantam do outro, irmão, que Deus mandou você parar. Não foi Deus que falou: peregrina nessa terra e eu te abençoarei. Se Deus falou que vai te abençoar, se Deus prometeu que te abençoaria, se Deus falou, está falando. Deus não volta atrás da sua palavra. Deus vai falar a sua palavra. Deus promete, Deus cumpre a sua palavra. Deus não falha, Deus nunca falou, Deus nunca falou, Deus nunca te deixou. Não é hoje que Deus vai te deixar. Assim que nos chegou. Não volta para trás, porque tem Cristo lá atrás.
Não pode largueza, espaço. Por que Deus dá largueza? Por que Deus dá espaço? Por causa da fé. Você acha que Deus não estava provando Isaac? Você acha que Deus não estava testando? Porque Gerar é um lugar de teste espiritual. Para Deus te colocar no lugar de destaque, primeiro vai ter posto de Ezequiel e posto de Sitna, para te provar, para saber se você é covarde ou se você é corajoso, para saber se você vai parar diante dessas dificuldades na tua vida ou você vai prosseguir. Agora pode estar seco, você está até tentando, você está até se esforçando, aleluia, mas o inimigo não cessa de perseguir, porque Sitna é o auge da perseguição. Já não é mais por causa da ata, é por causa de Isaac. Os filisteus estão preocupados com Isaac. Isaac vai prosperar na terra do filisteu. Os filisteus olham e vê, olha, que Isaac não para, porque é assim, olha, os adoradores podem perseguir, podem afrontar, mas ele vai continuar tendo poço. Adorador que adorador, não para por afronta. Adorador que adorador, não para por causa da perseguição. Adorador, não para. Por falta de dinheiro, por falta de condições, por causa que a família está arrebentada, por causa que a família está destruída. Não, ele vai continuar sendo o que ele sempre foi: adorador, aleluia, guerreiro, aleluia de poço, cavador de poço, não desiste. Ninguém para, adorador. Porque Deus te conhece. Deus não te chamou por um acaso. Deus já te conhecia desde o tempo da sua mãe. Ó, Ezequiel não deu certo. Tentou, mas não deu. Sitna tentou, mas não deu. Mas Deus, aleluia, na terceira oportunidade, no terceiro poço, ou no terceiro mergulho, aleluia, na terceira etapa da sua vida, Deus tem um Reobote. Reobote é um lugar de alento. Reobote é um lugar da esperança, aleluia, de que você está buscando, agora você está vendo a água fluir. Não com entulho, não com filisteu. Agora os filisteus estão olhando e dizendo: rapaz, eu já fiz tudo de meus para parar ele, mas ele não para. Já usei pessoas, situações, mas ele não para. Eu estou vendo que Deus é com ele. Pegou aí? Eu estou vendo que Deus é com ele. Os filisteus estavam observando Isaac. O homem não para, o homem guerreiro. Olha, rapaz, eu estou vendo que Deus é com ele. Abriu outro poço. Rapaz, só pode ser Deus na vida dele, porque de tudo que a gente já fez, já era para ter pegado a mala e ido embora há muito tempo. Sabe por que você não parou? Porque Deus te escolheu. Sabe por que você está prosseguindo? Porque Jesus ainda está colocando aquela fagulha no teu coração e dizendo: continua, 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 continua. Deus está dizendo nessa noite: continua, porque eu posso estar na tua frente. Preste atenção. Toda vez que Deus vai falar conosco, você vai se animar. Mas ali à frente tem filisteu, hein? Ali na frente tem afronta, tem adversidade. Pastor, mas Deus falou que vai abençoar. Mas Deus não te explicou pelo caminho que ia acontecer tintim por tintim.
Uma coisa, Deus fala que tem uma obra, pastor, e chega numa hora que você fala, mas está tudo travado, está tudo dando errado. Deus falou poderosamente, mas agora a prova parece que ficou pior do que já. Porque Sitna é um poço pior que Ezequiel. Porque em Sitna tem oposição maligna, já não é natural mais. Já é uma afronta contra a tua vida espiritual. É uma oposição que quer te matar de todas as maneiras. Não é por causa de água mais. Não é por causa de recursos financeiros mais, porque o diabo quer tirar a sua salvação. Aleluia! A Deus está dizendo, continua! Porque é só processos. Deus falou, mas não te isentou de processo. Você quer chegar no propósito? Faça os processos. E tem mais. Processo que você nunca pensou que passaria. Você nunca pensou que passaria por situações, aleluia, que Deus não te falou. Nem tudo Deus vai falar, senão você vai voltar para trás. Deus não pegou o povo do Egito, mandou 40 anos no deserto, porque 40 dias entrava na terra. Aí Deus falou, se eu falar para ele que vai ter guerra, vai ter morte, ele volta para trás. Mas não, Deus não falou tudo. E Deus não vai te falar tudo que vai acontecer na tua vida. Talvez você esteja aqui amanhã, você tem um infarto. Eu fui levar uma cesta básica para uma pastora, que ela infartou já 3 vezes. Ela último infarto agora essa semana. Aí está lá de pé. Eu falei, Deus é na tua vida, porque senão você já tinha ido faz tempo. Aí Deus tem obra. E o diabo está olhando, já tentou matar ela várias vezes. Não morre. Vai morrer a hora que for a hora. Aí você vai. Eu já sei como eu vou morrer. Não sei se você sabe como você vai morrer. Mas Deus já me avisou como eu vou morrer. Mas antes de morrer, eu vou dar trabalho pro diabo. Vou dar trabalho. Amém, meu Deus, vou dar trabalho. Então, Isaac está agora na terra dos filisteus dando trabalho, rapaz. Isaac é covarde. Isaac sabe a quem está servindo. E eu e você sabe quem está servindo? Você sabe quem você está servindo? Eu sei. Tem uma pessoa que lá no meu bairro pegou um facão e ia lá na igreja me matar. Mandou em casa, vou te matar. Não pode ir. Não precisa ir lá não. Você mora na minha rua, pode vir aqui em casa me matar. Mora na rua de casa. Pode vir aqui me matar. Aí, mandou em casa, falou, não, eu não consigo sair de casa, tem uma coisa me segurando, eu não consigo sair de casa. Eu falei, porque eu não estou sozinho. Eu tenho um monte de gente comigo, lá no céu. Na terra não tem não, mas no céu não tem. Você tem. Lá de cima, Jesus falou, eu poderia orar agora mesmo e mandar, falar para meu pai mandar 12 legiões de anjos. Você está protegido. E Deus quer que você não fique com medo. Você não se acovarda. O Espírito está falando para mim assim, rapaz, se você não parar de pregar para mim, eu vou botar no teu pescoço, eu vou te cortar aqui, se eu vou soltar quando trovejar. Eu falei, rapaz, quando trovejar, você já morreu. Já morreu, então eu falei assim, ó, você nem vai conseguir tocar no teu pescoço. Porque o Deus que eu sirvo é maior que o teu. Eu falei, tem uma coisa, liga pro teu pai lá no Mato Grosso, que o teu pai está lá doente. Ele falou, rapaz, você aproveitou de arroz e feijão? Eu falei, então liga para ele. Porque o meu Deus está revelando. O seu Deus te revelou, mas meu Deus está revelando para você, liga para ele. Foi lá no banheiro ligar, que está na placa. O pai dele estava doente. Ela veio buscar aqui, veio comigo já. Estou quase indo. Aí eu falei, Deus tem com você mesmo. Por quê, irmão? Você está na oração. Está no monte. O Joãozinho está no monte, o Henrique está no monte. O Varão está no monte.
está buscando, não está brincando, não está prostituindo, não está adulterando, não está em fofoca, não está na bateria, está de joelhos. Você não está de joelho, mas está orando. Deus quer que você seja assim. Não desiste, não para. É o voto da vida na tua vida. A Bíblia diz que agora Ele detém a água para Ele sustentar, porque os poços significa posse de terra. Significa que você agora está estruturado, que você agora está com a água fluindo na tua vida, você está estabelecido, e é uma rota onde passava muitas caravanas. Ali os filisteus já estavam com inveja de Isaac. Por quê? Porque Isaac estava prosperando. Preste atenção, que Isaac, ele vai abrir mais um poço. No total são 4 poços. Esse poço, irmão, que ele vai abrir, já vem vindo o comandante do exército, já vem vindo Abimeleque para conversar com Isaac, vai dizer: olha, Isaac, vai estar vendo que Deus é contigo, aleluia, e você tem se tornado mais poderoso do que nós no terceiro poço, meu irmão. Através do poço, Isaac prosperou de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque naquele tempo a normalidade era colher 10 por 1 ou 15 por 1. Era a produção excelente, era a maior produção. Mas quando os filisteus veem, Abimeleque vê que Isaac está colhendo 100 por 1, mas foi o fim da picada. É o final dele. Então, vamos lá fazer aliança? Vamos lá fazer um pacto com Isaac, porque é assim o homem de Deus, quando Deus está na vida do homem de Deus, faz até com que os inimigos tenham paz com ele, e Deus vai fazer isso contigo, com que os inimigos tenham paz com você, porque Deus é contigo, ainda que muitos não creiam. Aleluia. Isaac agora está abrindo um 4º poço. Aí a Abimeleque falou: vamos logo, senão vai descer tudo, vai dar espada aqui, porque ele está crescendo em gado, aleluia, em animais, em ovelha, ele está crescendo em servo. Daqui a pouco ele domina todos nós, e mata nós, vamos fazer um pacto. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, o servo de Isaac falou assim: ó, vai abrir mais um poço aí. E esse poço está fluindo água. Aleluia. E o nome do poço é Beerseba. Aleluia. Poço do juramento ou poço do 7. Aleluia. Poço do 7 por causa das 7 cordeiras que Abraão deu para o alto Abimeleque, dizendo: façamos paz. Agora, Abimeleque, que é um dos títulos dos reis daquela época, daquele povo, chega até Isaac, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma aliança. Mas por quê? Vocês me odeiam, vocês me perseguem, entulharam meus poços, tomou a minha água, e agora você vem fazer aliança comigo? E a Bíblia falou assim: mas é por isso mesmo. Ó, nós estamos vendo que Deus é contigo. Porque ninguém pode fazer essas coisas, por isso que Simeão não, o nome do caramba,